Bem-vindo! Vamos entender aqui o uso da ferramenta de corte, que é uma ferramenta que fica aqui na barra lateral esquerda do Photoshop, é representada por esse ícone, e vocês vão poder perceber que além do ícone existe uma setinha bem no canto inferior direito. Quando a gente clica alguns segundos com o botão esquerdo do mouse, a gente abre uma caixa de seleção que faz parte dessa opção de ferramentas de corte. Temos 4 ferramentas de corte aqui disponíveis, que é a ferramenta de corte demarcado, de perspectiva, a ferramenta de fatia e a ferramenta de seleção de fatia. Então, o nosso básico aqui do Photoshop vai nos interessar somente essas 2 ferramentas de corte. As demais, apesar de serem também interessantes, são ferramentas que a gente utiliza mais com a finalidade de corte de imagens para fazermos produções aí junto ao web. Então, vamos conhecer a ferramenta de corte demarcada e a ferramenta de corte de perspectivas, podem também ser acionadas com a tecla de atalho C de corte. Vamos então conhecer a primeira ferramenta, corte demarcado. Antes de mais nada, vamos inserir uma imagem qualquer na nossa área de trabalho. Temos algumas opções, né? Podemos arrastar a imagem diretamente para a área, ou podemos vir aqui no menu, na parte superior, na opção arquivo. Quem tiver a versão inglesa é File, tá? Em abrir ou Open. Podemos também usar a tecla Ctrl+O. Vamos abrir aqui uma área no computador, onde temos uma imagem disponível. Vou usar essa daqui. Abrir. O computador me pergunta se eu quero deixar a imagem como está. Vou dar um OK. Minha imagem já foi inserida na área. Vou dar o ESC para ativá-la. Porém, eu não tenho a imagem ainda bloqueada contra a sua camada. Para isso, eu tenho que vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui na caixa de camadas. Fica aqui na parte inferior direita. Dar 2 cliques, dar OK, ou de outra forma também rápida. Basta encostar o cursor sobre o cadeadinho, segurar com o botão esquerdo e arrastar esse cadeado até onde está essa lixeirinha aqui e largar. Repare que eu desbloqueei de forma bem mais rápida a minha camada. Bem, a camada de corte não tem muito segredo, ela já diz tudo para cortar, né? Aqui em cima existem algumas propriedades, vamos então fazer o uso dela. Com a ferramenta acionada, clico com o botão esquerdo em um ponto aqui da minha área, da minha imagem, seguro, arrasto o mouse com o botão pressionado, largo e aqui eu faço uma seleção daquele ponto que eu fiz. Quando eu der o Enter, eu corto justamente aquela parte que eu selecionei na minha imagem. Para eu voltar à ação, eu dou Ctrl Alt Z. Ainda vamos perceber que aqui na parte superior existem as propriedades pertinentes à ferramenta que eu selecionei. Na primeira, quando eu clicar aqui onde tem esse ícone, nessa setinha, eu abro outras definições aqui. Ó, eu posso, por exemplo, aqui utilizar essa cortar 5 polegadas por 7. Quando eu der o clique com o botão esquerdo aqui, selecionando, vocês vão perceber que essas 2 caixinhas aqui vão trazer as informações pertinentes a essa definição. Cliquei, repare que aqui veio 5 por 7, 300 dpi. Cortar 5 por 7, 300 dpi. Isso que me permite é definir o tipo de corte que eu já vou fazer nessa imagem. Então, quando eu vier aqui segurar com o botão esquerdo, eu fiz um corte pertinente àquelas definições que aqui estão. Se eu der um Enter aqui, no momento que eu der um Enter, ele vai fazer um corte e vai fazer com que essa imagem aí, ela se expanda. Então, ó, dou Enter, ela se expandiu, eu teria que utilizar aqui o zoom para poder diminuir, mas é justamente naquela definição que eu fiz. Para eu voltar à ação, eu tenho que clicar aqui, dou Ctrl Alt Z, saio da ferramenta. Tá? Então, o que aqui me permite é fazer a pré-definição dos cortes que eu quero. Se eu não quiser essa pré-definição, eu posso utilizar essa caixinha aqui também, ó, onde eu tenho outras probabilidades. Eu posso aqui, ó, clicando, você vai ver que as caixas vão se alterando de acordo com as dimensões aqui pré-definidas. Eu faço o corte dentro do que eu quero. Se quiser voltar à ação, se eu quiser cancelar a operação do corte, eu utilizo esse ícone aqui, ó, e meu corte some. Bem, quando eu faço uma pré-definição aqui de corte, exemplo essa daqui, eu tenho aqui a opção de definir largura e altura. Os valores que eu coloco aqui nessas 2 caixinhas vão definir, ó, largura 2 e altura 3. Quando eu venho aqui e clico na setinha, inverto.
os valores de altura e largura. Então, clicando aqui, tá vendo? Eu vou modificando e invertendo os valores aqui colocados. Nessa caixa apagar, eu apago os valores que eu defini aqui nesses parâmetros. E posso fazer da forma desejada. Se eu quiser cancelar a operação, eu clico nesse ícone aqui. Bem, então a ferramenta de corte, vocês já viram, é bem simples e nós vamos utilizá-la muito em alguns trabalhos futuramente. Vamos ver agora a segunda ferramenta, que é a ferramenta de corte de perspectiva. O que essa ferramenta me permite é delimitar uma área e fazer um corte em perspectiva. Digamos, eu tenho essa imagem aqui, que é uma imagem visualmente plana. Se eu clicar aqui, para que ele crie uma malha aqui para mim. Eu posso encostar o cursor nesses pontinhos aqui da malha, alternar e dar mais ou menos a ela um efeito de perspectiva que eu desejo aqui para a imagem. Quando eu der o Enter aqui, vocês vão perceber que ela vai pegar essa imagem que ela demarcou e tentar dar uma perspectiva à imagem. Aí está o corte e vocês podem perceber que ele criou um efeito de perspectiva sobre a imagem. Ctrl+Z. Para nós entendermos uma funcionalidade melhor também dessa imagem, eu vou inserir uma outra imagem aqui que eu fiz no Illustrator. Para exemplo, vou aqui novamente em Arquivo ou File, abrir o Open, Ctrl+O, esquece a imagem aqui, exercício que eu fiz aqui no Illustrator, só para vocês entenderem. Repare que eu tenho aqui uma imagem com texto aqui em perspectiva. Quando eu uso a ferramenta de corte, eu posso vir aqui, selecionar o texto que está em perspectiva, encostar o cursor nesses pontinhos aqui, alterar para que ele siga mais ou menos essa linha aqui de perspectiva, vou diminuir, para que eu criei essa demarcação com a ferramenta. Quando eu der o Enter, vocês vão perceber que esse texto que neste momento está em perspectiva, quando eu der o Enter, ele passa a ficar mais ou menos de forma plana. Então é uma funcionalidade aí que a ferramenta nos permite. Aqui na parte superior, da mesma forma, eu posso definir largura e altura, trocar os parâmetros, se eu quiser, definir resolução, 72 ou 300 para quem vai trabalhar com imagem 72, para quem vai trabalhar com impressão, 300 é o indicado. E aqui se eu vou utilizar polegadas ou centímetros. Aí está mais ou menos a noção de uso dessa ferramenta de corte, nenhuma dificuldade, bem simples, e vamos aguardar o nosso próximo tutorial. Forte abraço e até mais!